Boa noite, meus queridos irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nesses dias. E nesses dias que são dias mais, digamos assim, de um grande desafio para todos nós, né? O desafio de podermos enfrentar essa enfermidade aí do coronavírus. É por conta disso que nós estamos ficando em nossos lares, em nossas casas, para evitar, a disseminação desse vírus, a contaminação com esse vírus. Portanto, diante disso, a nossa igreja resolveu de que nós deveríamos suspender os trabalhos, assim atendendo às recomendações das autoridades médicas, atendendo também às nossas próprias necessidades de nos protegermos. E a igreja, na verdade, não está fechada, porque a igreja, como já viabilizou-se por aí afora, e de fato é verdade, a igreja não é o templo, a igreja somos todos nós, e nós estamos reunidos de alguma forma, não é? Seja na oração, seja na perspectiva de que Deus está no controle de todas as coisas. Então eu estou aqui na minha casa, mas evidentemente pensando nos nossos irmãos, na igreja, orando por isso, e esperando em Deus que essa enfermidade venha a ser de fato combatida e ela se reverta. Mas em todo o tempo nós devemos também estar diante das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus. E você que está em casa, você que me ouve, você que é da nossa igreja ou de outra comunidade, eu queria deixar uma palavra para você nesta noite de domingo, para que você possa confortar o seu coração e ao mesmo tempo se preparar para os dias que virão. Nós sabemos muito bem que está apontado aí um tempo mais de acirramento dessa enfermidade, do agravamento talvez dessa enfermidade, do coronavírus. Mas a palavra de Deus tem uma mensagem para o nosso coração. Eu quero destacar nesta noite a leitura de João capítulo 11, lá aquele texto que fala sobre a ressurreição do amigo de Jesus, de Lázaro, amigo de Jesus, e apenas os versos 3 e 4 de João 11 diz assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, o estado de enfermidade de Lázaro, na verdade, era para a morte. Ele morreria e depois, então, ele seria ressuscitado pelo Senhor Jesus Cristo, já depois de um tempo de estar morto, Quando Jesus chega lá à casa dele, ele já havia morrido e Jesus o ressuscita. Mas a frase de Jesus anterior, antes de chegar na casa de Lázaro, antes de atender ao pedido das irmãs de Lázaro, é muito importante para nós nesta hora, onde enfrentamos um estado de enfermidade no mundo inteiro com a chegada desse novo vírus ou do novo coronavírus. Primeiro, o fato de que a doença, as enfermidades, como essa que estamos vivendo, e como outras que foram vividas no passado, como propriamente não se diz a Escritura que Lázaro teve uma enfermidade, mas que enfermidade ele teve, mas que estava enfermo, como ele, como tantos outros, nós podemos entender que a doença é uma das realidades de maior impacto que nós temos. De fato, em alguns momentos da história, muito mais graves, como estamos vivendo agora, em outros menos graves, mas em todo o tempo estamos sujeitos à enfermidade. Então, estudar, observar, se informar sobre a enfermidade
é muito importante. Mas uma coisa nós precisamos colocar logo a princípio: a enfermidade, a doença é uma experiência universal. Ela se instala nos cantos do mundo, como vem se instalando agora em todos os lugares da Terra, nos mais avançados países de primeiro mundo, nos países de terceiro mundo, nos países mais pobres, nos países mais ricos, não é? Atinge pessoas de diversas classes econômicas, raças e povos, como é o caso que estamos vendo agora. Não há barreiras políticas, não há barreira social, não há barreira econômica, não há barreira espiritual, religiosa que vá deter a doença. Ela é um caso universal, ela é um fato universal. Não há impedimento, nenhum do ponto de vista geopolítico das pessoas, pessoas com maior conhecimento podem adquirir essa doença, pessoas com menor conhecimento podem adquirir essa doença, profissionais de todas as áreas podem adquirir essa doença. Já se dizem que, inclusive, haverá um momento onde, no caso do coronavírus, haverá um momento onde o pico da doença é tão alto, tão de fato abrangente, que todas as pessoas vão contrair, umas com menos gravidade, outras ou parte com um pouco mais de gravidade, outras com a gravidade até fatal. Então a enfermidade é para todos, inclusive para os que servem ao Senhor nosso Deus. Inclusive para nós, você que está em casa, mesmo que esteja se protegendo, infelizmente não está livre totalmente, absolutamente, de contrair essa doença. Nem eu, nem nós. Mas um fato é preciso destacar: como enfrentar a enfermidade, como enfrentar a doença. É a doença, nesse caso do coronavírus, é a doença um castigo de Deus, como muitos estão vendo nesse momento? Será? Será uma consequência do pecado do homem? Será? Bem, são perguntas que são feitas e algumas tentativas de resposta. Bem, a Bíblia não dá assim base, fundamento para que nós possamos dizer que toda enfermidade é um castigo de Deus e que toda enfermidade decorre de pecado do homem, porque os que creem no Senhor podem ficar enfermos, os que não creem também ficam enfermos. Nesse caso do tempo que estamos vivendo, nós estamos vendo se alastrando de forma bastante, digamos assim, usando uma palavra política, bastante democrática, atingindo a todos. Mas nem todo doente está doente porque pecou, como se fosse um castigo de Deus. Nem toda nação estará sofrendo dessa enfermidade, nem todos os países, somente por um castigo de Deus. É claro que pode haver uma relação, mas não é somente isso, Há casos na Escritura Sagrada onde parece que Jesus indica que o pecado gerou a doença. Há casos, como é o caso lá da doença do paralítico de Betesda, lá em João 5,14, quando diz assim: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Parece que nesse caso do paralítico de Betesda há uma relação. Jesus faz um certo link, com a enfermidade e o pecado deste homem, Parece que está de fato relacionado, Jesus também em outra ocasião estava em Cafarnaum pregando numa casa, diz o texto de Mateus 9,2, e quando lhe desceram do teto, de cima, um paralítico, e esse foi curado por Jesus, mas Jesus só curou as suas pernas, e depois de Jesus curando suas pernas,
ele fez isso apenas após ter perdoado os pecados do paralítico. Então, parece que antes ele deveria perdoar os pecados do paralítico e depois, então, curá-lo. Então, há uma relação aí com a enfermidade e o pecado deste homem. Mas houve casos em que Jesus, tanto a doença quanto a morte, não decorriam de um pecado específico, não é? Esse é o caso do cego de nascença, por exemplo, só para mais um caso, lá em João 9,3, não é? Esse caso do cego de nascença, quando Jesus afirmou que aquela cegueira foi para que se manifeste nele a glória de Deus, ou as obras de Deus. Assim como no texto de João, que acabamos de ler aqui, João 3, João 11, de 3 a 4, no caso de Lázaro, ou seja, era para manifestar a glória de Deus. Lázaro era um homem de Deus, era um amigo de Jesus, era um servo do Senhor, mas ficou enfermo, à beira da morte, e morreu. Mas não há uma relação direta no caso de Lázaro, no caso do cego de nascença, propriamente, com o pecado dessas pessoas, ainda que fossem pecadores, né? Então, de fato, nós precisamos entender isso. Nem sempre a enfermidade se relaciona diretamente com o pecado, senão somente os ímpios morreriam de enfermidades. E não é assim. Os servos de Deus também morrem, também pecam e também, de fato, sofrem com as enfermidades. Mas há uma questão também relacionada, em terceiro ponto, com a enfermidade, que eu preciso destacar, é que algumas vezes Jesus curou em resposta à fé daqueles que ficaram enfermos, né? Como foi o caso da mulher que sofria de um fluxo de sangue lá em Mateus 9:21, ou do leproso que apenas perguntou se Jesus, Jesus apenas perguntou se queria curá-lo, né? Em outras ocasiões, os evangelistas apontam que Jesus não fez maiores milagres em determinados lugares, não curou mais, porque faltou fé, teve incredulidade das pessoas. Então, por outro lado, em terceiro momento, né, a enfermidade está ligada à fé das pessoas, a cura das enfermidades está ligada à fé que essas pessoas têm. Lá em Mateus 5,38, né, Mateus 13,58 diz assim, que ele não fez maiores milagres, não é, por causa da incredulidade daqueles que moravam em Nazaré, não é, indicando que alguns ali permaneceriam doentes porque não aceitaram a graça de Jesus, não tinham fé, não creram no poder dele para realizar milagres. Então, de fato, ele não fez mais do que poderia fazer por causa da incredulidade das pessoas. Há registros de casos em que, por outro lado, Jesus e o próprio Deus respondem de maneira soberana, independentemente da fé das pessoas, independentemente da devoção das pessoas, independentemente do exercício da fé das pessoas. Então, a enfermidade, a doença, o coronavírus e outras doenças mais, né, o próprio câncer, não é, e outras enfermidades que nos acometem, elas podem ter relação com o pecado, sim, podem não ter. Não é? Isso é uma determinação da economia do próprio Deus. Quer dizer, o próprio Deus define essa questão. Nós não temos como definir isso claramente. Há alguns momentos Deus pesa a mão sobre determinados povos com castigo e trazendo enfermidades. Pode ser, mas não necessariamente seja assim. Em outros momentos isso não tem a ver diretamente com o pecado das pessoas. Em outro momento, você vê nas Escrituras Deus socorrendo as pessoas, o Senhor Jesus Cristo respondendo com milagres aos enfermos. Em outros momentos não, ele não responde,
simplesmente não responde. Então, de fato, nós temos nas Escrituras Sagradas diversas formas de entender como o próprio Deus organiza essa questão, como o próprio Deus administra essa questão das enfermidades. E não seria diferente agora no nosso tempo. Então, para nós, é importante entender que a enfermidade que estamos enfrentando agora, mundialmente, internacionalmente, pode ser inserida em um desses quadros, um desses ambientes, ou um ambiente de fato de não relacionamento direto com o pecado, ou tem algum relacionamento. Vamos ver aí adiante como as coisas vão se evoluindo, né? O que de fato Deus pode nos falar nesses próximos dias, nesses tempos que nós viveremos. Nós podemos ter uma resposta do Senhor às nossas orações, também, evidentemente, como clamor, o povo de Deus tem clamado, a igreja tem clamado por isso. A sua intercessão em casa, no seu lar, é fundamental para que você possa, de fato, se dirigir ao nosso Deus, clamando por você, por sua família, mas por todo o nosso país, pelos povos, pelas nações, é importante, e aguardar a resposta de Deus. Podemos ter uma resposta breve, podemos não ter, podemos ter um silêncio de Deus. Inclusive, na próxima vez que nos encontrarmos aqui, quero falar sobre isso e quero já deixar aqui a chamada para isso. No próximo encontro, nós estaremos então tratando sobre o silêncio de Deus, ou pelo menos aquilo que nós achamos que seja o silêncio de Deus, não é? Será que Deus está calado? Onde está o nosso Deus? Por este momento, nós devemos entender que a doença nos afeta a todos. Devemos, de fato, compreender que, assim como os servos de Deus no passado enfrentaram enfermidades, nós vamos enfrentar também, não é? Eu quero mencionar por derradeiro, houve casos em que a fé autêntica das pessoas não foi elemento de cura. O caso do apóstolo Paulo, né, que tinha um espinho na carne, embora o texto lá de 2 Coríntios, capítulo 12, não vá dizer claramente que espinho na carne era esse, não é? Algo que o atormentava tanto quanto a dor dilacerante de um espinho na carne, ou seja, algo que era parecido como que um espinho adentrando a sua carne, adentrando a sua pele, não é? Adentrando ao seu corpo. Paulo não especifica que espinho era esse, mas que era algo que o atormentava. E é interessante que o texto vai dizer claramente que o apóstolo Paulo soube aprender o que era viver pela graça, não é? Pela graça de Deus. A minha graça te basta. Esse é o texto. Eu estou abrindo aqui a minha Bíblia. O texto claramente, não é, que Paulo diz lá no verso 7 do capítulo 12 de 2 Coríntios. Diz lá: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Meu irmão, enfrentar a enfermidade nesses tempos é irremediável do ponto de vista humanamente falando. Enfrentar a doença é uma realidade universal. Enfrentar os dias de pôr máscara, né, higienizar as mãos, cuidar de chegar em casa e tomar um banho e se higienizar para não contaminar o ambiente,
ficar em casa, sair de maneira apenas quando for realmente, irremediavelmente necessário. Todo esse tempo que nós vamos passar e que estamos passando, não dá para fugir, não dá para tapar o sol com a peneira, né? Não dá para a gente poder tirar isso da nossa agenda, infelizmente. Mas, sobretudo, façamos como o apóstolo Paulo, pensemos claramente que se formos atingidos, a graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor está conosco. O poder de Deus está ao nosso lado. Há uma esperança para todo aquele que crê. Há uma palavra para todo aquele que de fato busca ao Senhor. E que nós, nesse instante, não somente nos confortemos quanto a isso. Como diz lá o texto da história de Lázaro, esta enfermidade não é para a morte. É claro que, no caso de Lázaro, tempos depois, ele veio a falecer, notadamente, não é? Como todo ser humano. Mas naquele momento, Jesus diz, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Nós que cremos, nós que guardamos a esperança da resposta de Deus nesses dias, no coração, que isso se renove em nossa vida, que você, de fato, perceba isso na sua existência e que você entenda claramente que ao enfrentarmos uma enfermidade como essa, não estamos sozinhos. Nós estamos, de fato, acompanhados, guiados soberanamente, controlados de forma claramente, universalmente, pelo Deus que criou todas as coisas. Então, que o Deus que permitiu que acontecesse isso agora, permita a você ser confortado na presença dele. Que Deus nos abençoe, que nós possamos, nesses dias, não somente cuidar de nós, mas cuidar de ser bênção para os da nossa casa especialmente, e aqui, através de um meio como esse, de um canal como é a internet, transmitirmos notícias boas, não notícias ruins, não acreditar em toda notícia, não espalhar, não piorar a enfermidade social, que é pior às vezes do que a enfermidade do corpo. Que Deus nos abençoe e que você creia, esta enfermidade, o que está acontecendo nesses dias, não é para a ruína total, mas para a glória do nosso Deus, que certamente vai nos dar uma resposta nos dias que virão. Fique na paz. Em breve nos encontraremos aqui de novo para falarmos um pouco do que a Escritura nos fala sobre esse tempo, tempos difíceis, mas tempos de muito aprendizado, de muita comoção, mas de muita reflexão sobre o sentido da vida. Quero orar com você por alguns instantes, orar pela sua família também. Feche seus olhos, curve a sua fronte, vamos falar com o nosso Deus. Amado Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por podermos ainda estar com saúde e podermos, ó Deus, compartilhar da Tua palavra nesta noite. Pedimos ao Senhor nosso Deus que Tu estejas estendendo as Tuas mãos sobre todos os que ouvem esta palavra, mas também, ó Deus, pedir ao Senhor que Tu estendas as mãos sobre as pessoas de maneira geral, sobre os habitantes da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do mundo inteiro. Não sabemos ainda, Senhor Deus, todos os desdobramentos desta enfermidade que se abate sobre todo o mundo, mas de uma coisa estamos certos: o controle está em Tuas mãos. E nós amamos o Senhor nos ama. E há um propósito em tudo isso. Há um propósito
de estarmos enfrentando esta enfermidade por uma permissão do Senhor, e nós queremos caminhar contigo e perceber o propósito que o Seu Deus tem para nós e para as pessoas de um modo geral. Pedimos, ó Deus, que Tu nos dê sabedoria, que Tu nos dê, ó Deus amado, obediência às normas técnicas, científicas e médicas, a fim de que, ó Deus, nesses tempos possamos vencer esta enfermidade. Alguns, ó Pai, serão tomados por esta enfermidade de maneira grave. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Outros vão naufragar, muitas pessoas vão falecer. Tem misericórdia de suas famílias. Nós pedimos ao Senhor, nos ajude, nos dê sabedoria de vermos na Tua palavra como o Senhor nos ensina a enfrentarmos os tempos de enfermidade. Oramos e pedimos que a Tua graça seja sobre cada um. E agora, querido, você que está em casa, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as bênçãos e consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre você, sobre sua família, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, Deus o abençoe. Até uma próxima oportunidade onde estaremos aqui juntos.